Mateus capítulo 12. Nós estamos fazendo um segmento de todo o livro de Mateus. Então, na semana passada, nós terminamos o capítulo 11 de Mateus. E nós podemos ver que o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, como ele foi estruturado pelo Espírito Santo. Porque o capítulo 11 termina com o Senhor falando para nós irmos até Ele. Nós que estamos cansados e sobrecarregados, e Ele nos aliviaria. Ele fala: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Interessante o que ele fala agora, irmãos. E acharei... É o final do capítulo 11, versículo 29. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então ele termina o capítulo 11 falando que ele é o descanso, achareis descanso para a vossa alma. E o capítulo 12 inicia com o assunto do sábado. Essa briga que os fariseus tinham com o Senhor, que eles sempre estavam querendo achar alguma coisa no Senhor, para poder acusar o Senhor de algo. E logo depois que o Evangelho de Mateus nos fala que ele é o descanso, nós acharemos descanso nele, Mateus, o apóstolo, vem com o assunto do sábado. É interessante isso, irmão. E isso eu não tinha percebido, sabia? Sabe que hora que eu percebi isso? Quando eu sentei aqui nessa cadeira. Fiquei ontem estudando, fiquei hoje lendo, e só agora que o Senhor me traz essa questão. De que o capítulo 11 termina com descanso e os fariseus vêm trazer o problema do sábado, logo em seguida, no capítulo 12. Então nós vamos aprender, irmãos, o que é esse descanso. O final do capítulo 11 já nos dá uma dica, né? Já nos dá uma deixa. O Senhor é o nosso descanso, né? Eu não vou ler todos os versículos, a gente vai meditar até o versículo 21 de Mateus capítulo 12. Mas aqui a história os irmãos já conhecem. O Senhor aqui ele é indagado o porquê que os seus discípulos estão colhendo espigas no dia de sábado. E os fariseus estão ali, os rabinos, os mestres, estão de olho em tudo que o Senhor faz e seus discípulos também. A gente já comentou sobre isso nas vezes passadas, o porquê, né? E eles indagam o Senhor o porquê que os seus discípulos estão colhendo espiga no dia de sábado. Então, o que o Senhor fala para eles aqui? No versículo 3. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Então, um primeiro aspecto aqui que eu queria destacar aqui para os irmãos, que é algo importante, a gente tira muitos ensinamentos de cada palavra que está aqui na Bíblia, né? Cada coisa que o Senhor fala, nós podemos aprender algo. E o que eu queria destacar aqui é que ele pergunta para os fariseus, né? Não lestes? Versículo 5. Ou não lestes na lei? Então o Senhor pergunta para os fariseus se eles não leram. Vem cá, vocês não estão lendo a Bíblia de vocês, não? Mas eles vêm com arrogância do coração, como entendedores da lei, como alguém que sabia interpretar a lei. Mas pode ser que eles não tinham lido da forma correta a lei. Isso acontece muitas vezes, irmãos, no nosso meio. Já aconteceu comigo algumas vezes. De irmãos que vêm indagar algo, mas com um coração não limpo, né? Um coração malicioso. Vem indagar alguma coisa, fazer algum questionamento, às vezes para colocar uma pegadinha, né? Para ver se a gente vai cair. E a gente sabe da vida da pessoa. Aí a gente faz aquela pergunta clássica, né? Vem cá, você já leu a Bíblia toda? De Gênesis e Apocalipse? E a pessoa não leu. Mas a pessoa, mesmo não lendo, ela quer indagar. Ela quer falar, mas eu acho isso, mas eu acho aquilo. E quando a gente faz essa pergunta, vem cá, você já leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Você tem uma Bíblia para ler? Você já leu a sua Bíblia? Quem se passa por arrogante é quem? É quem está fazendo essa pergunta. É a gente que é o arrogante. A pessoa não. A pessoa que quer indagar, que quer perguntar, que quer acusar sem ter lido, não. É a gente que é o errado na questão, né? É a mesma coisa que você está falando com os fariseus aqui. Vocês não leem, não, a sua Bíblia? Vocês não veem o que Davi fez quando teve fome?
Ele fez algo que pela lei não era lícito. Comeu o pão da proposição, que não era lícito ele comer. Nem ele, nem os que estavam com ele. Mas ele não foi acusado por ter feito isso que ele não podia fazer. Então parece que eles liam a lei e queriam só cumprir a lei de modo exterior. Eles não entendiam nem por que guardavam o sábado. Eles achavam que era só um descanso. Não, tem que descansar e acabou. Não é como a Kátia me falou um dia desse, né? Acho que foi sábado passado. Eu quero entender o porquê que eu estou aqui. Né? Eu quero compreender o porquê das coisas. O porquê que a gente tem que fazer isso, o porquê que a gente tem que fazer aquilo. Muitas coisas nós fazemos, claro, que é por fé. É por fé. Mas o Senhor nos deu uma mente, irmãos. O Senhor nos deu uma alma com uma mente. E essa mente é para ser usada. Eu costumo sempre dizer, né? A nossa fé não é algo infundado. A fé que nós temos, irmãos, não é algo infundado. Mas é algo que tem fundamento. Que tem razão. A nossa fé não é algo sem razão. Ah, esses crentes aí creem, não sabem nem o que falam. Aqui estão os principais resultados da... Muitos têm os crentes como aqueles, como meu pai chamava, né? Meu pai falava, tinha esse termo, usava esse termo. Os burraldinos, né? Que não sabe nada. Não sei se vocês já escutaram esse termo, burraldinos. É mais antigo, né? Eles veem a gente assim, como se a gente não pensasse. Como se a gente tivesse uma fé cega. Mas, irmãos, qual que é a fé mais cega? Crer que o mundo foi feito por uma explosão do Big Bang e aconteceu tudo isso que está aí, organizado, tem que ter muito mais fé do que um Deus criador, todo-poderoso, que ordena todas as coisas. Pô, para aquele no Big Bang tem que ter muita fé, irmão. Não é brinquedo, não. Então, assim, o Senhor pergunta para eles, vocês não estão lendo? Então nós temos que ler, irmãos, a palavra. Nós temos que nos dedicar a entender de Gênesis e Apocalipse. E eu faço um alerta, né, para quem não leu a Bíblia ainda, toda. Já passou o tempo. Já passou o tempo. A gente ter lido nossa Bíblia pelo menos uma vez. Não, eu já li de Gênesis e Apocalipse. Vai sair em peso das costas. Com certeza. Cara, eu já li, consegui. Tem gente que tem 20 anos de crente, 15 anos, 10 anos e não leu a Bíblia. Né? E quer emitir opinião, quer falar disso, quer falar daquilo outro, mas nem o trabalho de ler a Bíblia não lembra. Isso para mim que é arrogância, né? Falar de algo que não conhece. Mas o problema dos fariseus aqui é que eles, pelo que o Senhor tem falado aqui, né? Eles não liam porque eles acrescentavam a uma lei várias regras extras. E só para essa regra de guardar o sábado, irmãos, eles acrescentaram mais 39 regras, além da Bíblia. Por exemplo, vou citar um exemplo, né? Se você tivesse na sua propriedade, você poderia carregar um peso, eu não lembro agora do peso que era, né? Quantos quilos, mas você poderia carregar dentro da sua propriedade aquele peso. Aquilo você não estava infringindo o sábado. Mas se você fosse carregar aquele peso da sua propriedade por alguma área pública, aí você já não podia. De onde que eles tiram isso? Eu não consigo entender. De onde que eles tiram tanta regra? Não, se for dentro da sua casa você pode, mas se sair do portão já está errado, já está infringindo o sábado. Então eles colocavam várias leis, várias regras, em cima daquilo que a Bíblia já falava. São as tradições humanas, né? E o Senhor vem combater exatamente isso. Então eles não compreendiam, eles podiam até ler a Escritura, mas interpretavam de forma errada. Então é outro problema que surge, né? É outro. Não só ler, mas o problema também está em interpretar de forma equivocada a palavra. Isso gera muitos males, gera muito peso na vida dos irmãos. Quando a gente faz uma interpretação errada e quer impor aquilo para os irmãos. E aquele povo naquela época, irmãos, vivia debaixo de um fardo. O sábado, que era para ser um dia de descanso, virou um dia de fardo. Um dia que não podiam descansar. Por quê? Porque era tanta regra, irmãos. Será que eu estou infringindo? Será que eu não estou? O povo não descansava, entendeu? Não tinha descanso no sábado. No sábado que era para descansar, não tinha descanso. Então o Senhor veio combater exatamente isso.
E um outro fato que o Senhor quer nos mostrar aqui também é que nós temos que ser guiados, irmãos, pelo Espírito. Então, dois fatos aqui que nós estamos vendo. Temos que ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, interpretar corretamente, conhecer, mas também ser guiado pelo Espírito, irmãos. Se nós não formos guiados pelo Espírito, com aquilo que a gente leu e entendeu da palavra, nós vamos interpretar de forma equivocada. Porque o Senhor, que era o Senhor, ele conhecia toda a Escritura. E existem determinadas coisas na nossa vida que não vai ter uma lei na Bíblia ou um mandamento daquilo que a gente tem ou não que fazer. Não vai ter, irmãos. A Bíblia não é um livro de regras que abrange todos os aspectos da nossa vida. Eu citei alguns exemplos no domingo, posso citar outros hoje. Questão de tatuagem, questão de festa junina, como a gente já comentou aqui. A Bíblia não fala sobre essas coisas. Mas como que nós vamos saber o que temos e o que não temos que fazer? É alguém impondo alguma coisa? Você pode, você não pode? Não é. É o Espírito que vai falar no nosso interior. Mas ele vai falar a partir de uma base. E qual é a base que ele vai usar para falar no nosso interior de determinadas questões da vida? A base daquilo que nós lemos na palavra. Se você não tem a palavra lida constantemente, o Espírito não vai ter ferramentas para falar no teu interior daquilo que ele quer falar. Então são os dois trabalhos. É nós conhecermos as Escrituras porque o Senhor conhecia, mas também confiar no Espírito. Por exemplo, o Senhor foi batizado. O Senhor viveu 30 anos no anonimato, né? Teve aquele episódio aos 12 anos, que ele estava no templo, ele já era conhecedor da lei, porque ele discutia ali, e os doutores da lei estavam admirados com aquele garoto de 12 anos, irmãos, que falava daquela forma. Então ele conhecia a Escritura. Mas quando ele é batizado, ele é impelido pelo Espírito para o deserto. Onde é que estava escrito que ele tinha que ir para o deserto? Que lei é essa? Que o Senhor tirou da palavra que ele tinha que ir para o deserto. Ser provado pelo inimigo. Não tem na palavra. Mas ele foi impelido pelo Espírito para determinada coisa. Então são essas duas coisas que nós temos que pesar, irmãos. A palavra e o Espírito. E isso em cada detalhe da nossa vida. Em cada fato, irmãos. Nós temos que ter esses dois fatos, né? A palavra e confiar no Espírito. Eu lembro de uma determinada vez que a Lucimar e o André, coisa simples, irmão, as coisas bem simples. Eles estavam com o desejo de ir a Maricá. E sentiram o desejo de ir lá, de visitar a mãe, de estar reunido com a irmã, com a Norma, né? Mas quando o irmão falou que, irmãos, domingo eu não vou estar aqui na reunião, eu vou para Maricá com a Lucimar. Eu acho que a gente tinha marcado uma reunião em Maricá, acho que no domingo seguinte ou dois. Não sei. Mas eles estavam com vontade de ir a Maricá. E eu comigo mesmo eu senti no meu espírito. Eu acho que eles não vão a Maricá. Eles não vão a Maricá. Aí no domingo que eles falaram que ia a Maricá, onde é que eles estavam? Aqui embaixo, reunidos. Estavam aqui embaixo. Ué, tu não é Maricá, André? Não, a gente achou melhor não ir, que não sei o quê. Eu falei, é o Espírito falando. Com certeza foi o Espírito que falou alguma coisa. Falou com o André e depois falou comigo. Para vocês sentirem. Ou seja, algo simples, irmão. Simples. Mas o Espírito fala. E eu não sei o que falou com eles. Mas sei que eles não foram, entendeu? Não foram para Maricá. E a reunião foi uma bênção, né? Depois a gente foi a Maricá, também foi uma bênção. Então, irmão, de cada detalhe da nossa vida. A gente tem que ser guiado pelo Espírito. Mas o que esses fariseus estavam fazendo? Eles não se importavam, irmãos, com a necessidade humana. Porque os discípulos estavam com fome. Mas eles estavam se importando com a fome dos discípulos? Para eles era mais importante cumprir um mandamento externo, exterior, do que suprir uma necessidade humana. E é exatamente esse é o exemplo que o Senhor traz de Davi. Davi não foi tido como errado, como profanador. Quando ele pega o pão da proposição, ele come, e o sacerdote autoriza, e os seus que estavam com ele também comem. É uma coisa
é uma questão de infringirmos a lei por qualquer coisa? Não é isso. Mas quando há uma necessidade, qual é o mandamento do Senhor? O maior dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Esse é o resumo de toda a lei. Então, se você faz algo da lei, ou do mandamento, ou de uma doutrina, que você vai estar colocando em segundo plano as necessidades humanas, simplesmente para cumprir um mandamento, esse não é o espírito da lei. O espírito da lei é o quê? É o amor. 1 Coríntios capítulo 13 fala o quê? Exatamente isso, né? Se eu não tiver amor, nada serei. Eu posso dar todos os meus bens, vender meus bens e dar para os pobres. Eu posso dar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tiver amor, irmãos, de nada adianta. Não tem proveito nenhum. E exatamente é o que acontece aqui, nesse episódio, e no episódio seguinte. Porque no mesmo dia, o Senhor saiu dali e foi para a sinagoga. Foi para a sinagoga deles, no sábado também. E acontece o seguinte, aqui no versículo 10, Mateus 12, né? Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, ou seja, atrofiada, né? E olha só, irmãos. A gente tem que estar atento a cada detalhezinho da passagem. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Dois fatos aqui. Eles estavam na sinagoga. E qual é a motivação de ir numa sinagoga? Ou numa reunião? Qual é o intuito, irmãos? De nós comparecermos a uma reunião. Buscar o Senhor. Aprender. Adorar. A motivação é essa. Mas olha a motivação que eles tinham quando iam na sinagoga e o Senhor estava lá. Era de acusar o Senhor. Muitas vezes acontece isso, irmãos. No meio da igreja também. Tem irmãos que aparecem, não é para desfrutar, não é para compartilhar, para adorar o Senhor. É para trazer confusão. É malícia no coração, irmãos. Tem irmãos que vêm e que só tem misericórdia, né? Porque ele vem com o intuito de trazer confusão, de trazer acusação, de achar alguma falha. Não, tá errado aí, irmão. Isso aí, ó, não tá certo não. Para se sentir como o maioral. Não, eu sei, eu entendo, eu faço as coisas certas. E esses fariseus estavam com esse intuito. De ir na sinagoga, um local de ensino, de adoração, mas eles foram com o intuito de acusar o Senhor. Para tu ver a maldade do coração desses fariseus, né? E olha o que eles fazem com o Senhor. Olha a pergunta que eles fazem. Perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Compreenderam a pergunta que eles fizeram, irmãos? É lícito curar no sábado? Antes dele curar. Ou seja, eles sabiam que o Senhor tinha o poder de curar, irmãos. É impressionante. Eles sabiam que o Senhor tinha o poder de curar, por tudo que o Senhor já fez até ali. Eles sabiam disso. E fazem exatamente essa pergunta: Senhor, e eu desconfio que esse homem com a mão ressequida foram eles que levaram. Simplesmente para testar o Senhor. Para tentar ele. Eles levaram e perguntaram: Senhor, aqui ó, tem esse camarada aqui ó, com a mão atrofiada. Muito provável. Né? Não está escrito aqui, mas a gente vai imaginar um pouquinho. Né? Nada é impossível. Nada é impossível. É lícito curar no sábado? Ao que o Senhor lhe respondeu. Muitas pessoas não gostam, né? Eu já fui... Me perdoa por estar falando de mim. Me perdoa mesmo. Mas é só para trazer como exemplo. Eu já fui advertido com essa questão. Poxa, eu estou te fazendo uma pergunta, você me vem com outra pergunta? Eu quero a resposta, não quero outra pergunta. Mas é exatamente o que o Senhor fez aqui, né? Eles vieram com uma pergunta e o Senhor veio com outra pergunta para eles. É uma forma de o Senhor também, sabendo a malícia do coração, rebater aquilo que eles estão falando, né? Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e no sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem.
Então ele sabia da prática dos fariseus, que eles consideravam mais os animais do que os seres humanos. E hoje em dia tem muita gente assim, né? O cachorro é o melhor amigo do homem. Não é esse que falam aí? Consideram mais um animal do que um ser humano. Se você... Claro que nós não estamos falando em maltratar animais, não é isso. Mas se você acha que maltratar um animal, você tem uma punição maior do que se você maltratar um ser humano hoje em dia. Né? Não é isso que acontece? Mas qual é mais importante? É um animal ou é um ser humano, irmãos? Essa é a pergunta que o senhor está fazendo para eles aqui. Se uma ovelha sua cai ali no buraco, você num sábado vai se esforçar para tirar? Um homem que está com um problema, que está com uma necessidade, que está com uma fome, que está com uma doença, não é lícito fazer o bem? Mas para eles não, irmãos. Para eles, o negócio era cumprir a lei do sábado. Versículo 13. Então disse ao homem, estende a mão, e estendendo-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. O Senhor mostra para eles que fez um bem no sábado, que o mais importante da lei é a misericórdia, é o amor. Nós vemos em outras passagens aqui que o Senhor vai falar sobre isso, né? Mas mesmo assim, irmãos, ele sai de uma reunião. Irmãos, com o intuito no coração de como matar o Senhor. Simplesmente porque ele fez o bem. Simplesmente porque ele curou. Mas para eles, ele estava infringindo uma lei. Uma lei de guardar o sábado. Então vamos lá a Hebreus, irmãos. Antes, vamos lá a Colossenses. Colossenses, capítulo 2. Versículos... E o propósito, irmãos, desse ensino de hoje, o propósito desse compartilhar é o quê? É que nós temos que ter o discernimento espiritual. Capítulo 2 de Colossenses, eu vou ler o versículo 16. Nós temos que ter o discernimento espiritual para dar uma direção na nossa vida e também para dar uma direção na vida do irmão. Amém. Não é porque na palavra está determinada coisa que nós temos que cegar os nossos olhos para o que está acontecendo de fato e trazer uma letra morta. Não, se na palavra está escrito, tem que ser assim e acabou. Não é assim que deve ser a nossa vida madura, a nossa vida espiritual, porque nós temos que ser guiados pelo Espírito. Mas claro, com tudo com aquilo que nós já falamos no início. Conhecedores das Escrituras, conhecedores da palavra, para que o Espírito pegue essas ferramentas e nos conduza nas determinadas situações que nós vamos nos deparar na vida. Né? Eu posso ou não posso aquilo? Eu devo ou não devo? Devemos discernir cada situação. E aqui, irmãos, no versículo 16, fala assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ou seja, essa passagem nos mostra o seguinte: estava entrando aqui na igreja de Colossos algumas heresias, alguns ensinamentos errados. Alguns judaizantes estavam querendo levar o povo novamente a guardar a questão dos sábados, a questão das leis, a questão da comida, do que pode isso, não pode aquilo. Mas tudo isso, irmãos, que a lei falava, era apenas sombra. E ele fala que o corpo é de Cristo. Outras traduções falam: a realidade é Cristo. A substância é Cristo. O que é uma sombra? Uma sombra é uma projeção de um corpo. A luz está por trás, tem um corpo, e essa luz projeta uma sombra. Quando nós vemos uma sombra, nós vemos o formato dela.
E o povo de Israel caminhou no Antigo Testamento por sombras e não por uma realidade. E essas sombras apontavam para uma realidade que era Cristo. E a realidade já tinha vindo. Mas os irmãos aqui em Colossos estavam sendo persuadidos a voltar novamente a seguir uma sombra, sendo que o corpo já tinha sido manifestado. Então, Cristo é o cumprimento de todas as festas do Antigo Testamento. Tudo que estava falando ali de festas, de Pentecostes, Páscoa, expiação, tabernáculos, o Senhor cumpriu na sua morte e na sua ressurreição. Se nós formos lá a Hebreus, agora sim vamos a Hebreus, capítulo 8, versículo 5, fala assim, Hebreus 8, 5. Os quais, vou ler o versículo 4, né? Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestiais. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Capítulo 9, versículo 5. De Hebreus, né? E sobre ela, os querubins de glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório, dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. E o capítulo 10, versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Então aqui, irmãos, a Epístola aos Hebreus vem falando de sombra. Da lei que foi dada aos Hebreus no Antigo Testamento, que apontavam para uma realidade espiritual. Esses sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento eram feitos todo dia, todo mês, todo ano. Porque como sombra, não era possível para eles aperfeiçoar o homem. E o capítulo 1 de Hebreus fala que o Pai falou aos pais pelos profetas, mas nos dias de hoje nos fala pelo Filho, pela realidade espiritual. E a realidade estava diante deles ali, irmãos, estava diante dos fariseus naquele episódio. E se nós formos a uma outra passagem, aqui no capítulo 9 de Hebreus, pegando esse contexto de Mateus capítulo 12, que fala com relação ao descanso, né? Ele fala aqui no versículo 9. Capítulo 4, versículo 9 de Mateus. De Hebreus. 4, 9 de Hebreus. Portanto, resta um repouso ou um descanso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Então, irmãos, Deus, o Senhor, através de seu trabalho de sofrimento vicário, como grande sumo sacerdote, ele alcançou para o povo de Deus um descanso eterno. Então nós, no dia de hoje, nós guardamos sábado, irmãos? Nós guardamos sábados ou não? Não. Eu diria que sim. Sim? Nós guardamos sábado. Mas não o sábado. Não o sábado da lei. Da lei. Mas como nós lemos aqui em Hebreus, o Senhor é o nosso sábado. Sim. O Senhor é o nosso descanso. Se nós estamos em Cristo, se nós estamos caminhando no Espírito Damos as suas palavras. e guardamos suas palavras, acontece aquilo que nós lemos lá no final do capítulo 11 de Mateus. No início. O que está lá ainda no capítulo 11 de Mateus?
No finalzinho, nos últimos versículos. Fardo, né? Trocar o fardo. Porque Ele é o nosso descanso. Isso vem imediatamente antes do episódio do sábado, irmãos, para você ver. Ele é o nosso descanso. E vem o assunto do sábado. Então nós não estamos infringindo nenhuma lei. Porque a lei do sábado está nos 10 mandamentos, não está? Está lá. Guardar o sábado. 10 mandamentos. Diante disso tudo que a gente está aprendendo aqui, então os fariseus devem ter, os religiosos, né? Quando ele falou da parábola do bom samaritano, deve ter se revirado, né? Eu vou matar esse homem, que está falando aqui, porque ele está falando exatamente quem eu sou. Eu sou capaz de passar diante de uma pessoa passando mal, não posso parar porque eu tenho que ir para a igreja, porque eu estou no louvor da igreja. As obrigações. Mas a necessidade humana, que estava ali diante dele, o próximo, Que fica aí. essa questão da religião, do religioso, Ou então né? a gente está, por exemplo, estou saindo de casa para ir para a igreja e tem um vizinho passando mal e não tem ninguém para levar, só tem você. Eu não vou porque eu tenho que Tem que ir para a igreja. Caraca, profundo, hein? Né? Então, adianta para nós virmos todas as quarta-feiras, virmos todos os sábados, virmos todos os domingos, participar das reuniões, mas estarmos com o coração fechado para a necessidade do próximo? Adianta alguma coisa? Não adianta nada, né? Então o Senhor fala aqui com eles aqui, ó, voltando aqui a Mateus. Aqui na minha versão está assim, ó. 29. Tomai meu jugo sobre vós e recebi minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração e achareis o repouso para as vossas almas. O repouso é o Senhor, o descanso. O descanso do sábado. Quando nós estamos em Cristo, irmãos, nós estamos sempre em repouso. Aleluia. Sempre em descanso. Que é a paz, né? É a paz que só Ele pode dar. Só Ele pode dar. Mas nós temos que estar nele, andar no Espírito. Amém. Porque tem crente, tem cristão que não está em Cristo. Não. Uma coisa é você estar em Cristo. Outra coisa é Cristo estar em você. Diferente. São coisas diferentes. Quando você nasce de novo, Cristo vem habitar em você. Isso é um fato. Que todo cristão tem esse fato. O Espírito habitando. Outra coisa é você estar andando no Espírito, que já é uma responsabilidade sua. Quando você não está no Espírito, você não está em descanso. Está guiado pela carne. Está guiado pela carne, está guiado pela lei. E aí está ferrado. Então você não encontra descanso. Só arruma problema. Você arruma problema. Não tem mais problema, né? Oi? Como você tocou no domingo, a gente não tem problema, porque o problema foi resolvido na cruz. Tudo foi resolvido no Aí Senhor. a gente carrega o problema, né? E vem a questão que a irmã trouxe do louvor e do falar dos irmãos no início. Com coisas boas ou com coisas ruins, irmãos, que aconteçam, como que fala o louvor? Graças te dou, né? Graças dou. Então, em qualquer situação, irmãos, Graças a Deus. seja boa ou seja ruim, nós temos que estar descansados no Senhor. Amém. E não ansiosos por coisa alguma. Não estejais ansiosos por coisa alguma, pelo que é vez de comer, pelo que é vez de beber, ou pelo que é vez de vestir. O Senhor sabe que necessitais de todas essas coisas. Então qual é o segredo que nós aprendemos com essa lição do sábado, irmãos? Tem um segredo que nós aprendemos. Com todo esse farisaísmo, com todo esse ensino do Senhor, que é o quê? Estar em Cristo. É algo simples. Tudo da gente. Em tudo. Mas o que acontece? Muitas vezes nós queremos cuidar de nós. Esse que é o problema. Nós queremos cuidar de nós. Queremos cuidar da nossa doença. E a doença aflige qualquer um, irmãos. Qualquer um. A doença pode afligir qualquer um, irmãos. Mas vamos nos apavorar? Vamos para o Senhor. Nele nós temos descanso. Nele nós temos alívio. Nele nós temos repouso. Né? Eu queria ler aqui com os irmãos aqui em alguns versículos. 1 João. Tem aquele versículo que eu li no início, né? Colossenses 3. Sim? Devemos olhar para o Senhor. Pensar nas coisas que são do alto. Aí Né? nós conseguimos ter descanso. E não nas que são da terra, né? 1 João, capítulo 5. Primeiro João. 1 João, capítulo 5. Irmãos, nós temos mandamentos que nós temos que seguir? Nós temos doutrina que temos que seguir? Temos, né?
Aqui, está repleto aqui. No Novo Testamento está cheio de doutrina, irmãos. Está cheio de mandamento. Mas quando estamos em Cristo, o que acontece? 1 João capítulo 5, versículo... Olha só. Eu vou ler a partir do versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então temos mandamentos que nós temos que guardar? Temos. Mas ele fala de mandamentos e fala de amar a Deus e fala de amar aquele que é nascido de Deus. E o versículo 3 fala o seguinte: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, irmãos. Os seus mandamentos não são pesados. Mas quando nós vamos lá para Mateus capítulo 12, aquele mandamento era pesado, que os fariseus colocaram 39 regras a mais do que a lei mandava. Aquele povo estava com fardo, irmãos, nas costas. Aquele mandamento, e os mandamentos, que eles acrescentavam sempre alguma coisa, aquele povo estava com peso nas costas. Então o Senhor falou: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Sobrecarregados de quê? Daquele jugo farisaico que colocavam em cima do povo. E nós vemos isso acontecer em várias, irmãos, igrejas. Hoje em dia. Várias regras extra-bíblia que se coloca em cima do povo. Você vai aí nas igrejas, nas denominações, você vê cada regra, irmãos. E de onde tu tirou isso aqui? Da onde tu tirou isso? Não, porque isso aqui tem que ser assim, porque a tradição do irmão que fundou a igreja, que não sei o quê, a gente sempre seguiu tradição de homens. Né? Por que a irmã tem que cobrir da cabeça até os pés com roupa? Né? Se mostrar essa parte do braço aqui, já era. Já está em pecado, já tem que ser advertida, exortada, né? Então é um peso que o homem coloca sobre o ser humano, sobre o homem, além daquilo que o Senhor mandou. Porque os mandamentos do Senhor não são penosos, irmãos. Quando nós estamos no Espírito, como a irmã falou, os mandamentos não são penosos. Mas quando estamos na carne, aí tem peso. Quando estamos na lei, aí sim há um peso. Mas quando estamos no Espírito, irmãos, o negócio flui. É tranquilo. Nós amamos cumprir e obedecer os mandamentos do Senhor. E ele continua, né? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, irmãos, o principal da lei, voltando lá a Mateus, agora vamos aqui no capítulo 23, versículo 23. O principal da lei é o quê? Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Ele fala o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. O que era a lei para o Senhor? O que era a lei para o Senhor, irmãos? A justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Mas os mandamentos que eles queriam cumprir era só o que dizia respeito a eles mesmos. O que ia glorificar a pessoa dele mesmo. Se eu fizesse aqui, eu vou ser exaltado, eu vou ser glorificado, aí eles iam e faziam. Não, aquele camarada ali é cumpridor da lei, ó, olha o que ele faz. Mas ele morrer para ajudar outra pessoa, deixar de fazer a vontade dele para ajudar outro, isso eles não faziam. Eles não tinham misericórdia. Aqui no capítulo 22, versículo 37, só voltando um pouquinho de Mateus. 22, 37, fala assim, o grande mandamento, né? Versículo 36, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Um fariseu perguntando,
Ao Senhor, né? E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mas nos episódios que nós vimos lá em Mateus capítulo 12, os discípulos com fome, um homem com a mão ressequida, atrofiada, eles cumpriram a lei do Senhor? Dizendo que o Senhor estava infringindo o sábado porque curava? Porque tirava espigas lá daquela seara? Eles não estavam nem aí para a lei do Senhor, irmãos. Eles estavam preocupados com as suas próprias regras. Aquilo que eles colocavam de peso em cima dos homens, né? E por que o Senhor nos ensina tudo isso, irmãos? Por que Ele nos ensina tudo isso? Porque para nós, como nós vimos lá em Efésios, no domingo, irmãos, retrasado, o Senhor já nos assentou, irmãos, em lugares celestiais. Nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E o Senhor, enquanto nós estamos aqui, irmãos, o Senhor está nos treinando. Nós estamos passando por um treinamento. Por quê? Porque nós estamos sendo preparados para reinar nos locais celestiais. Nos lugares celestiais. Nós não somos robôs, irmãos. Muitos irmãos pensam da seguinte forma: ah, irmãos, quando o Senhor voltar e nós formos transformados e tivermos um corpo de glória, nós vamos saber tudo. Isso aqui que a gente está vivendo aqui não vai adiantar de nada para a era futura. Para depois que o Senhor voltar. Isso aqui tudo vai acabar e nós lá estaremos com o Senhor e vamos saber tudo, o que temos que fazer. Nossa mente vai ser transformada. Irmãos, não é assim. Não é dessa forma. A nossa caminhada aqui tem nos preparado para nós tomarmos decisões quando o reino do Senhor for implantado nessa terra. Porque nós estaremos nas regiões celestiais, governando com Cristo, e nós teremos que tomar decisões. E as decisões que nós iremos tomar naquele momento, naquela ocasião, naquela era, naquela dispensação, se o Senhor nos achar dignos de participar desse reino, é porque aqui, nessa era, nós fomos aprovados com relação às nossas decisões, com relação ao nosso caminhar, com relação aos nossos julgamentos. Então nós temos que pegar a letra fria da lei e de forma cega aplicar na vida dos irmãos? É isso que Paulo fazia? Paulo não fazia dessa forma. E eu queria mostrar para os irmãos que ele não fazia dessa forma. Porque ele falou uma mesma coisa para um irmão, mas para outro irmão ele falou outra coisa, e no mesmo assunto. Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Versículo 11. Eu vou ler a partir do versículo 8. Gálatas 4, versículo 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servia a deuses que, por natureza, não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Então aqui Paulo está chamando a atenção desses irmãos aqui de Gálatas, porque eles queriam novamente guardar dias, olha o versículo 10, guardar dias, guardar meses e tempos e anos. Ou seja, guardar algo que era um rudimento da lei. Sendo que eles já conheciam a realidade que era Cristo. Mas existiam alguns no meio deles que estavam dizendo, tudo bem, você conhece a Cristo, mas você tem que circuncidar, você tem que guardar o sábado, tem que guardar a festa. E Paulo está dizendo que não.
Você não tem que fazer nada disso, porque você já está na realidade que é Cristo. Ele é a sua salvação. Você não precisa de mais nada disso aí para poder se achegar a Cristo. Isso aí tudo caiu por terra. Porque o cumprimento da lei é quem? Cristo. Quando o Senhor falou lá em Mateus, que nós já vimos, que ele veio cumprir a lei e não veio abolir, não quer dizer que ele veio cumprir cada mandamento. O que ele quis dizer lá é que ele mesmo é o cumprimento da lei. Porque a lei apontava para ele. Mas olha o que Paulo falou lá em Romanos. Vamos lá, Romanos. Romanos, capítulo 14. Romanos 14, versículo... Eu vou ler a partir do 13. Romanos 14, 13. Fala assim: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Nós já falamos de tropeço, né? Na semana passada, né? Ou retrasado. Versículo 14. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é em si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado ou blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Mas não é esse o versículo que eu estava procurando, irmãos. Parece que eu anotei errado aqui. Mas vamos lá, ver se eu acho aqui. Aqui em Gálatas, um pouquinho antes do 4, também, do 23 ao 29, também fala muito claramente sobre isso. Aqui, achei. Capítulo 14, versículo 14 de Romanos mesmo. Ele fala assim, versículo 1. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Olha só. Nós temos que acolher o débil, ou seja, o fraco na fé, mas não para discutir opiniões. Se eu posso fazer aquilo, se eu não posso, se eu devo, se eu não devo. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para suster. Agora, olha o versículo 5. O foco está aqui. Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então aqui no versículo 5 ele faz diferente do que ele fez em Gálatas. Ele fala o seguinte, aqui um acha que tem que guardar dia, outro acha que não tem que guardar. E o que ele nos ensina com isso aqui? Se o irmão quer guardar dia, deixa ele. Não parece que é o contrário do que ele falou lá em Gálatas? Vocês querem guardar dia, querem guardar ano, querem guardar meses, mas vós estáis decaindo da graça. Mas aqui em Romanos é diferente. Está vendo como que nós temos que estar no Espírito para julgar as coisas? Uma coisa numa situação pode ser para bem, mas em outra situação pode ser para mal. Então nós temos que discernir com a mente do Espírito, porque nós temos a mente de Cristo. Então, irmãos, não é fácil a vida cristã. Tem que ser uma vida no interior e não na aparência. Qual é o assunto aqui de Romanos? Para que se um quiser guardar dia, pode guardar, e outro que não quiser, não precisa guardar. Se o irmão quiser guardar o sábado, Paulo fala que para ele não tem problema. Você não tem que discutir opinião com ele.
Mas o contexto aqui de Romanos é o fraco na fé. É aquele que não tem uma firmeza na fé dele ainda. Ele tem que experimentar coisas para que quando sua fé crescer, aí ele vai enxergar pelo Espírito. Diferente de Gálatas. Gálatas, o contexto é outro. O contexto são os judaizantes. Aqueles que queriam substituir o sacrifício de Cristo pelas obras da lei. E hoje, quem é que faz isso, irmãos? Os adventistas do sétimo dia. Eles fazem exatamente isso. Eles caem não no erro de Romanos, que é fraco na fé. Não, eu quero guardar dia porque eu guardo para o Senhor. Nesse dia aqui eu vou me separar para o Senhor. Não vou fazer nada, vou ler a palavra. A questão não é essa. A questão que é a doutrina dos adventistas é a seguinte. Se você não guarda o sábado, você não é salvo. Acabou. Matou o sacrifício de Cristo. Para eles, para você ser salvo, você tem que guardar o sábado. De outra maneira, você não é salvo. Então não é apenas o sacrifício de Cristo. É também algo que vai extra. O sacrifício de Cristo é guardar o sábado. Então nós temos que discernir situações no Espírito, irmãos. Que depende de você, né, mãe? Depende de você guardar o sábado. Não depende mais do Senhor do sacrifício dele, né? Mas se você for conversar com eles, eles vão negar de pé junto, que não é isso. Mas se você pegar os escritos lá, os ensinos, os livros dele, tá exatamente isso, irmãos. Tá exatamente isso. Ellen G. White, que é ela a precursora deles, fala exatamente isso. Mas não, o sábado não é salvo. Então, como que Paulo julgou essa questão? Ele entendeu que Romanos era uma coisa, mas em Gálatas era outra. Entendeu? Aqui é o fraco na fé. Ele não faz porque quer ser salvo, ele faz porque ele faz para o Senhor. Né? Ele come legumes porque ele faz para o Senhor. Ele está ainda fraco na fé. Agora você, não, você é fraco na fé, mas eu não sou, eu sou forte, então eu vou comer carne. Aí você escandaliza o irmão e coloca tropeço na vida do irmão. O irmão se escandaliza. Tem irmão que não come carne com sangue. O chouriço, né? Diz assim, o chouriço não é carne com sangue. Tem irmão que se escandaliza. Tem irmão que já come. Tem irmão que come de tudo, irmão. Se for na casa do macumbeiro, ele colocar comida, ele vai e come. Tem irmão que já não come. Não, isso aí foi oferecido, que não sei o quê, não come. Mas ele é débil na fé. Você que já é maduro, que você entende que aquilo não tem nada a ver, o Senhor já purificou, você não tem que confrontar o fraco na fé, você tem que suportar e ajudar. Aquilo ali não foi oferecido para ninguém, aquilo ali é comida, e para você não vai fazer mal. Você tem esse entendimento. E a Aline trouxe o versículo no domingo, não sei se o irmão lembra. Acho que nem ele lembra, né, no domingo. Ali, o versículo que você trouxe no domingo. Todas as coisas são lícitas. Né? Nem tudo convém. Mas acho que ela falou outro. Aquilo que você faz que não é por meio de fé, é pecado. Então tá aí o segredo. Se você come, mas ali tá duvidoso se aquilo vai fazer bem ou mal, se tem que comer, se não tem, você já está em pecado porque você não está confiando no Senhor. Você está com uma fé duvidosa. Então se você faz aquilo e não é por fé, é pecado. Tá vendo que não é lei? Não é o que está escrito na Bíblia. Onde é que eu vou achar isso na Bíblia? Não vai achar, irmão. Não vai achar. É pelo Espírito. Então, esse ensinamento que nós vemos aqui em Mateus capítulo 12 é o Senhor nos ensinando a interpretar a lei e aplicar de acordo com o Espírito, irmãos. Isso diz respeito a uma vida cristã madura. Uma vida cristã crescida, porque hoje a realidade e a substância é Cristo. Não é a letra morta da lei. Lá em Romanos, capítulo 7, caminhando para o final, irmãos. Romanos, capítulo 7. Olha só o que o apóstolo nos fala. Romanos 7, versículo 6. Alguém quer ler? Romanos 7, versículo 6. Eu. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Como é que nós temos que servir? Em novidade de espírito e não na caducidade da lei. É pelo Espírito.
e não querer impor um irmão uma realidade. Só porque eu li na Bíblia. Eu li, aquilo foi para minha cabeça, eu não tenho experiência, eu não vivi e eu quero doutrinar todo mundo. Não, aqui está escrito que é assim, e acabou, e se você não cumprir, você é excluído, você não sei o quê. Nós temos que ter experiência da palavra, claro, mas temos que viver em novidade de espírito. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido por ninguém, irmãos. Aí eu lembro daquela passagem lá de João, que o Senhor fala que o vento sopra onde quer. E ninguém sabe de onde ele veio e nem para onde ele vai. E ele compara isso com um homem que é nascido do Espírito. Assim é o homem que é nascido do Espírito de Deus. Ele discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido por ninguém. O homem natural não consegue discernir porque para ele é loucura. Por que você está fazendo isso? Por que você não faz determinada coisa? E muitas vezes nós somos indagados no trabalho. Por que você não vai lá no bar com a gente, tomar aquela cerveja na sexta-feira, todo mundo cansado? Você não participa de nada. Você é um cara que não senta na mesa ali para tomar uma cerveja com a gente. Pô. Ele fala o seguinte: quem não bebe, bom homem não é, né? Tem uma frase assim, né? Quem não bebe, não samba, bom sujeito não é, né? É ruim da cabeça, Bom, é doente do pé. ruim da cabeça, doente do pé. Nós somos loucura para esse mundo, irmãos. Porque nós queremos andar no Espírito. E não temos que impor algo para ninguém. Aline, você não pode fazer tatuagem. Temos muitas passagens que falam sobre o que é o nosso corpo. Templo do Espírito. Mas aquela pessoa que quer fazer, ela vai fazer. Estou falando de crente, tá? Não estou falando de ímpio, não. Ele não vai entender que essa passagem diz que é para ele não fazer tatuagem. Não, aqui não está nada escrito de tatuagem. Só está falando que nosso corpo é o templo do Espírito. Mas qual o problema de fazer um desenho no corpo? Para ele não tem nada a ver. Por quê? Porque ele não está andando no Espírito e não discerne as coisas espirituais. Mas aquele que busca entender qual é a mente do Espírito, porque o Espírito tem uma mente, tem um querer, tem um propósito, tem uma vontade. Muitas vezes eu me peguei querendo fazer coisas e que lá no meu interior eu fui advertido. Não vai por aí. Não segue por aí. Porque esse é o caminho de morte. É alguma coisa que estava escrito na palavra? Não era. Mas era uma decisão que eu ia tomar. E eu vi que se eu tivesse tomado aquela decisão, ia gerar morte. E eu escutei nitidamente, irmãos, não faz isso. Lá no interior. Porque eu queria fazer, eu queria desobedecer o Espírito. E eu estava quase desobedecendo. Mas eu senti um temor, assim, de repente, um temor. Caramba. É como se a gente estivesse caminhando no escuro, na escuridão, tivesse um abismo na nossa frente. E o Senhor fala, para. Você vai, para. Você não sabe por que você parou. Daqui a pouco, o dia amanhece e você vê que tinha um abismo ali. E se você não obedece, você caiu no abismo. Então não é questão de guardar sábado, guardar lei, guardar regra. É questão de andar e discernir as coisas espiritualmente. Andar em obediência com aquilo que você tem na palavra, que você leu. Você buscou na palavra, você fez a sua parte. Então o Espírito vai trabalhar com aquilo que está no seu interior, com aquilo que você aprendeu na palavra, né? Irmão, pode falar. Para testificar o que o irmão está falando, eu fui fazer a minha primeira tatuagem tem 5 anos, 4 anos e meio, que foi... Eu nasci no Evangelho, né? Então sempre fui cristã.
Mas eu senti vontade de fazer e fiz, que foi em homenagem aos meus dois sobrinhos que são autistas. Fiz. E falei, não vou fazer mais nenhuma não, vou fazer só essa. Mas acabei fazendo outra e outra e outra. Tudo pequenininho. E eu estava tranquila, eu não estava me sentindo em pecado nenhum. Porque eu não vejo pecado na tatuagem, sinceramente eu não vejo. Mas Deus, ele mira a gente, né? Ele está olhando tudo que a gente está fazendo. E ele sabia que eu estava com desejo no meu coração de fazer uma específica, que seria a última. Eu queria colocar nas costas uma frase escrita: floresça onde Deus te plantar, e uma rosa. Eu vi essa tatuagem no álbum da menina, achei linda, eu falei, vou fazer. Mas dentro de mim, olha que engraçado, dentro de mim, eu não falei para ninguém, estava uma luta. Faço ou não faço? Será que eu vou desagradar o Senhor? Será que Ele vai ficar triste comigo? Como se fosse o meu Pai da terra, né? Mas eu estava falando do Pai celestial. E eu fiquei naquela indecisão de fazer ou não fazer. Essa em específica eu fiquei indecisa. E não fiz. Aí fui lá para Minas, lá para minha tia, levar meus pais. Aí na hora de vir embora, meu tio, que é pastor, orou por todo mundo e tal. E Deus revelou uma coisa para cada um. E para mim, ninguém sabia, nem o Horácio, meu marido. Para mim, Deus foi específico. Não faça rabisco. O pastor falou, não faça rabisco. Aí eu falei assim, já entendi, Senhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Sim. Acabou, não vou fazer mais. Deus, porque assim, eu acredito assim, tá? Que Deus não iria me condenar, não iria me jogar no inferno, nem nada. Ele só estava pedindo o meu Isaac. É exatamente por aí. O que estava no meu coração. Eu queria muito fazer aquela tatuagem. Para você é uma bobeira, para você, mas para mim era lindo. Para mim era como se fosse eu transparecendo uma coisa assim muito linda. É tipo assim, quem gosta muito de tomar uma Coca-Cola, muito, não consegue. E Deus pede, não toma, isso vai te fazer mal. E a pessoa vai ficar, ai, não vou tomar. Só fazendo uma comparação. O meu Isaac, naquele momento, foi falar, tá bom, eu vou obedecer, e não vou fazer, e parei, entendeu? Então, eu acho que Deus falou comigo para ver até onde eu vou no amor que eu digo que sinto por Ele. Ah, tu me ama Aí eu te mesmo? faço uma pergunta. Foi pesado? Não. Os mandamentos do Senhor não são pesados, não são penosos. Não foi pesado. Seria pesado se alguém tivesse te obrigando a não fazer. Não foi ninguém, foi o Espírito. Aí seria pesado. Não está aqui me Meu obrigando. pastor, meu tio não sabia de nada. Ninguém sabia da minha luta interior, do que eu estava pensando. Só ele sabe. Entendeu? E aí eu falei para mim mesma, vou mandar fazer isso, escrever, fazer um quadrinho e botar lá na minha varanda. Floresça onde Deus te marcar. Irmão, tinha muita coisa para falar, pra gente ver. A gente está no capítulo 2 de Mateus, tem muita coisa para falar, porque parece que esse ensino do sábado não tem nada a ver com o que a gente está falando, Mas né? tem. Parece que não tem nada a ver. O que tem a ver o sábado, guardar o sábado, com isso que o irmão está falando, que tem que andar no Espírito. Mas a gente vê que tem a ver e tem ensinamento. E eu não cheguei nem no versículo 21 de Mateus 12, tem muita coisa para falar. Mas eu queria finalizar com Gálatas. Irmãos, que é um versículo que o André trouxe no domingo. Porque fala justamente disso. Não é na caducidade da lei, mas é em novidade de espírito. Que nós temos que caminhar, que nós temos que andar. Né? E é claro que isso é fruto de um coração desejoso, irmãos. Isso é um fruto de um coração que quer seguir o Senhor. Coração desejoso. Né? Então aqui em Gálatas, fala assim, no versículo... Gálatas capítulo 5, versículo... Eu vou ler tudo, né? Já que está no último versículo, eu vou ler tudo. Versículo 16. Digo, porém, andai aonde? No Espírito, e jamais satisfareis as vontades da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, olha o versículo 18, irmãos. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Olha só. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Não é alguém mandando você fazer. Sim. Porque o Senhor disse que imprimiria a sua lei nas nossas mentes e no nosso coração. Né?
Não vai ter a necessidade de um irmão já falar para o outro, segue o Senhor, porque todos me conhecerão. Isso já tem que ser uma realidade na igreja. Nós queremos andar no Espírito, sem que o irmão tenha que obrigar a outro a fazer nada, porque todos estão andando no Espírito e o Espírito é um só. O Espírito é um só, irmãos. O Espírito não vai falar uma coisa para o irmão, vai falar outra para mim. Num assunto específico que nós temos que tratar, ele pode falar uma coisa para a irmã numa situação dela específica e outra para mim na minha situação. Agora, numa coisa que nós estamos juntos, temos que tratar, ele vai falar uma mesma palavra. Então, mas sois guiados pelo Espírito e não estáis sob a lei. E eu queria pular aqui para o versículo 22, que fala assim: mas o fruto do Espírito é? Amor. É guardar sábado? Não é. Paz, Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E como que ele conclui? Contra essas coisas, irmãos, não há lei. Não tem lei contra essas coisas. Quando você quer amar, quer fazer o bem, quer ter misericórdia, você vai ter que lembrar de alguma lei. Ah, mas será que eu estou pervertendo tal lei, o sábado, que eu tenho que fazer isso, aquilo? Contra essas coisas não há lei, irmãos. Então é nessas coisas que nós temos que andar. No Espírito. Porque o Espírito vai nos levar a tudo isso aqui. Domínio próprio, mansidão, longanimidade, alegria, paz, amor. Mas sabe o que é triste nisso daí? Quer dizer, entre aspas, tá? O triste é você seguir exatamente isso daí e dentre os seus, aqueles que também são de Cristo, quando você quer agir com misericórdia com as pessoas e caminhar mais uma milha, você acha, você esqueci, você quer ser santa, né? Aí eu falo, não quero ser santa. Eu estou perseguindo o caminho da santidade. Eu não sou santa. Acontece mas muito, eu né? Eu preciso amar. Mas ele não merece. E você merece ser amada? Eu mereço ser amada? Ah, tá bom. Deixa ela falar porque ela é santa. Quer me matar e dizer que eu sou santa. Mas nós somos santos, sabia? Mas eu não gosto que diga que eu sou Ele santa. chamou a gente pra ser Eu santa. estou no caminho da santidade, Agora, mas eu não sou santa. Eu persigo a santidade, mas eu não sou santa. Eu não sou perfeita, Lucimar. Você não é E o perfeita. sentido que a pessoa questiona Sim, sim. é o dentro do sentido, contexto. é que nem os fariseus. É isso aí. Tá entendendo? Ela não é o santo de você procurar, Se é o separar santo pelo de Senhor, você, né? de você não errar. Isso não Tá é. entendendo? Isso não tem, né? Isso não existe, né? E só um detalhe. Pra te acusar, né? pessoa, Pra te acusar que você Tá vai demonstrando. Só um último detalhe, irmãos. Um último detalhezinho que é bem simples, mas que muitas vezes nós erramos, né? Nós erramos por quê? Porque a gente procura ser manso. A gente procura ser paciente. A gente procura ser benigno. A gente procura ter domínio próprio. E nós não temos que procurar essas coisas, irmãos. Eu tenho que alertar os irmãos para isso. Nós não temos que procurar essas coisas. Porque isso tudo está em quem? Isso tudo está em Cristo e no Espírito. Então eu não tenho que buscar ser manso. Eu tenho que buscar que Cristo cresça em mim. E vai vir o pacote todo junto, irmãos. Sim. O pacote todo vai vir junto. Se eu estou buscando crescer em Cristo, um Maicon desaparecer, porque eu não melhoro. Eu não melhoro. Eu estou querendo que o Senhor me transforme. Eu não tenho que ser transformado, eu tenho que morrer, irmãos. Eu tenho que ir para a cruz. Para que o Senhor viva em mim. E nisso está o peso de glória. Paulo fala no peso de glória lá em Coríntios. O peso de glória é o quê? É o quanto você tem de Cristo. Esse é o peso de glória. Na ressurreição, cada um vai ter um peso de glória. E que peso de glória vai ser esse? Quanto de Cristo tem formado em você? Porque Cristo é o varão medida de Deus. Ele vai te medir naquele dia. Cristo em você está até o joelho? Está até os calcanhares? Está até aqui? Essa vai ser a medida de Cristo em cada um de nós, né? Então esse é o peso de glória. Então se nós buscarmos a Cristo, nós não precisamos de lei nenhuma, irmãos. Lei nenhuma. Porque vamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Não que não tenhamos que conhecer as Escrituras, porque o Senhor conhecia. Muito mais do que fariseu, do que doutor, do que rabino. Conhecia tudo, de Gênesis até Malaquias, né?
Porque naquela época era só tecnologia. Agora. Conhecia tudo, mas era guiado pelo Espírito. Amém? Louvado seja o Senhor. Amém.